queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton. Aula de História para as turmas dos sextos anos A, B e C. E o conteúdo da nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar sobre fenícios e persas. Está na página 107 até a 113 do livro didático. E a gente vai embarcar por duas civilizações com culturas distintas e uns modos de vida bem peculiares, e mantendo sempre a sua tradição e a sua cultura. Então vamos fazer uma viagem sobre o mundo fenício e persa. Primeiramente, pessoal, a gente vai começar trabalhando sobre a Fenícia. A Fenícia, pessoal, é a região que atualmente corresponde ao Líbano e ao norte do Estado de Israel. Ela foi habitada por semitas desde o terceiro milênio antes de Cristo. Nessa região, desenvolveram várias cidades-estados, como Biblos, Tiro e Sidon. Essas três cidades, pessoal, elas se alternavam no poder. Aí você pergunta, como assim, professor, se alternavam no poder? Pessoal, cada cidade naquela época tinha um mercado muito forte. Ou uma economia muito, como é que se diz assim? Uma economia muito forte também. Aí você diz, mas aí tem mercado e economia estão ligados? Sim, estão ligados. Vamos supor, tinha época que Biblos estava com sua economia e com seu comércio mais forte do que Sidon e Tiro. Então ela ficava na frente. No outro ano poderia ser o contrário, se Sidon estava na frente delas. Então elas eram cidades que mudavam no controle da região. Lembre, uma única cidade controlava essa região dependendo da sua força econômica e a forma como o seu povo estava. Então a gente não pode dizer que Biblos, Tiro ou Sidon eram cidades assim que mandavam sempre. Sempre tinha uma que estava alternando no controle, ou seja, mudavam do controle da região. Então, pessoal, aqui fica a região onde a gente conhece pela Fenícia. Fica aqui, ó, a gente pega o Egito, aqui ó, no mapa, a região da Palestina, lá em cima a Mesopotâmia. Mas a Fenícia está com esse pontinho branco aí, com o nome preto Fenícia. E acima tá os três pontinhos, as três cidades. Veja que tanto Sidon como Tiro e Biblos eram cidades o quê? Cidades costeiras, cidades ligadas ao mar. Então, elas tinham um forte comércio vindo lá do mar Mediterrâneo, pessoal. Ou seja, as pessoas traziam produtos e negociavam nesses três países aí. E esses três países, ao receber mercadorias de outros locais, negociavam entre si. Veja a importância dessas cidades-estados. Elas eram independentes, alternavam no poder da região, mas o que? Tinham um forte comércio. Ou seja, elas recebiam aqueles comércios que vêm de fora, aqueles produtos, e negociavam dentro da sua cidade e com as cidades vizinhas, aumentando o que? Seu poderio econômico. Comerciantes e navegadores. Pessoal, a sociedade fenícia ela é uma sociedade muito ligada ao comércio, como eu falei. Então, a elite, a sociedade fenícia é muito ligada a comerciantes e navegadores. Por quê? A elite da sociedade fenícia era formada por duas principais categorias, que eram os comerciantes e os navegadores, ou armadores. Entendeu? Veja, comerciantes e armadores formam a primeira parte da elite da sociedade fenícia. Já a segunda parte é formada por trabalhadores livres, que são os artesãos, camponeses e escravos. Então a gente volta lá para aquele conceito de que, de pirâmide social. Lá no topo ficavam o quê? A elite. A elite aqui, no caso da sociedade fenícia, vai estar comerciantes e os navegadores. E na base, que é aquela parte maior da pirâmide, vai ficar o quê? As camadas populares, formadas por artesãos, camponeses e escravos. Vou só abrir o lapisinho aqui, pessoal, de explicação para mostrar a vocês como é que isso aqui funcionava na época. Vou desenhar uma pirâmide aqui. Se a pirâmide não sair bonita, pessoal, perdoe, viu? Linda toda essa pirâmide. Agora preste atenção. Eu vou desenhar aqui, No topo, deixa eu fechar aqui, pronto. No topo da pirâmide estavam quem? Os comerciantes e os armadores. Vejam. Nesse topo aqui, pessoal, nesse topozinho aí da pirâmide, ficavam o quê? A minoria da população, ou seja, a elite. E abaixo, nessa aqui de baixo,
A base da pirâmide era composta por quê? Trabalhadores livres. Quem eram esses trabalhadores livres? Eram artesãos e camponeses. Então a gente vê a formação da sociedade fenícia. Vê uma pirâmide social em torno de um povo que ligado à prática comercial. Então, pessoal, ó, voltando aqui ao mapa novo, aí você vê essa importância que essas regiões aqui têm. Ó. Quando eu digo essa pirâmide que está no mapa, que está na explicação aqui no próximo slide, mostra como foi a formação de Tiro, Sidon e Biblos, pois eram que eram cidades-estados fenícios. Então, todas as três cidades-estados tinham sua população formada por comerciantes e navegadores no topo e na base comerciantes livres, que eram os pequenos comerciantes e os artesãos. E abaixo também estavam os escravos, ou seja, a maioria de sua população era formada por trabalhadores livres, demonstrando ainda mais uma sociedade ligada à prática comercial. O comércio fenício, pessoal, foi abalado no século 13 a.C. devido a três invasões. Vocês estão lembrados que a gente estava estudando hebreus, fenícios e persas, a gente está agora na parte da Fenícia. Mas a Fenícia, pessoal, sofreu muitas invasões com o decorrer da história. Ou seja, essas invasões, pessoal, prejudicaram o crescimento e a forma como a Fenícia se desenvolvia. Primeiramente, quem invade o território fenício são os hebreus. Segundo, os filisteus. E terceiro, e por fim, os assírios. Vejam, três povos diferentes invadem a Síria, a Fenícia, sequencialmente, ou seja, em sequência. Primeiro vem os hebreus. Vale a gente ressaltar que essa invasão hebreia acontece com quem? Naquele período de Moisés, de Josué, aquele período dos 10 mandamentos bíblicos. Depois vem os filisteus e por fim os assírios. Então, foi uma sociedade que demorou a se recuperar. Mas por isso, teve uma autonomia que foi recuperada 2 séculos depois. Que foi aonde? Se ela foi invadida no século 13 a.C., como a gente sabe, os séculos antes de Cristo eles vêm do maior para o menor. Então só no século 11 antes de Cristo é que ela consegue recuperar a sua autonomia. Com a cidade-estado de Tiro, passou a liderar a região. Agora quem liderava a região da Fenícia era Tiro, tá ok, pessoal? Veja, para você não se confundir, antes das invasões, o poder alternava em 3 cidades: Biblos, Sidon e Tiro. Depois das invasões, quem agora comandava e liderava a região era a cidade de Tiro. E a Fenícia viveu um período de prosperidade. Depois que passa o período de invasões e Tiro assume a liderança da região da Fenícia, aí começa uma prosperidade, o comércio começa a fluir novamente e o povo consegue viver numa prosperidade com o decorrer dos anos, tá ok? Aí, eu mostro para vocês aquilo que eu venho explicando desde o começo sobre a forma como os povos fenícios praticavam o seu comércio e mostravam a sua força comercial. Veja que eles recebiam os produtos vindo dos barcos e às vezes carregavam os barcos para vender fora. Então a gente tem a primeira demonstração de um comércio ligado tanto à terra como ao mar. Agora a gente também tem, pessoal, que destacar como é que era a sociedade fenícia. Eu falei muito que eles são pessoas, povos comerciantes e isso, mas também tem características importantes como religião, ciência e a escrita ligada à arte. Por quê? Os fenícios, pessoal, eles eram povos politeístas. Eu pergunto aí você em casa agora. Tá lembrado do que é povo politeísta? Politeísta é o quê, gente? Uma pessoa quando é politeísta é o quê? Parece que eu me esqueci também. Não. Um politeísta é uma pessoa que adora o quê? Mais de um Deus. Ou seja, ela adora 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Ou seja, os fenícios eram politeístas, eles não tinham somente um Deus, eles tinham vários deuses para adorar. Então, cada cidade tinha seus próprios deuses, que eram associados às forças da natureza. Aí eu trago 3 exemplos de deuses deles. Baal, que o nome dele, pessoal, a gente encontra em muito livro como Baal-Beor, mas aqui eu só coloquei Baal. Melgart e Shamash, 3 exemplos de deuses
ligados à cultura fenícia. Entre outros, eram divindades associadas ao sol. Baal, Melkart e Shamash são deuses ligados ao sol. E Astarteia e Ari são exemplos de divindades associadas a luas. Ou seja, eles tinham deuses para o sol e para a lua, tá ok? Aí, ó, a parte ligada à ciência. A astronomia e a matemática, pessoal, eram muito importantes para os fenícios, para as principais atividades deles, pois com elas eles conheciam o movimento dos astros para escolher o melhor momento para o plantio e para definir as rotas de viagem. Preste atenção, se a gente trabalha com comércio, com dinheiro, a gente tem que ter habilidade em matemática para calcular e não ter prejuízos. Mas como eles eram povos ligados ao mar, ao comércio, eles tinham muito, pessoal, que tem um cálculo na mente deles sobre os momentos de inverno, para que eles conseguissem plantar e colher frutos, e aqueles momentos para eles descobrirem como é que o mar estava. Então eles eram povos muito ligados à ciência e aos estudos realmente para isso. Tinha uma ligação com a matemática já pelo comércio, pelo dinheiro envolvido, e com a astronomia para entender como é que estava funcionando os astros, para saber quando é que seria o bom período de chuva, período de seca, para que eles não tivessem prejuízo na sua base de produção. A maior contribuição fenícia para a civilização ocidental foi a criação de um sistema de escrito simples, que a gente conhece como alfabeto. Esse alfabeto fenício tinha 22 letras, pessoal, que deu origem ao usado atualmente pelos ocidentais. O alfabeto dos fenícios foi adotado e aperfeiçoado pelos gregos e mais tarde pelos romanos. Agora a gente vai entrar, pessoal, nos persas. A gente falou muito sobre os fenícios, e agora vamos falar sobre os persas. No final do século X a.C., povos indo-europeus, vindos do sul da Ásia, estabeleceram-se na região hoje conhecida como Planalto do Irã, a leste da Mesopotâmia. Essa zona de clima seco é rodeada por desertos de um lado e elevadas montanhas de outro. Opa, característica diferente. Se os fenícios eram povos ligados aos oceanos, os persas, diferente, já eram povos ligados aonde? A regiões desérticas. Os grupos que se instalaram ao norte se dividiam em dois. Pessoal, que ocuparam a região leste da Mesopotâmia. Mas, foram divididos em dois grupos, chamados medos e persas. Aqueles que ficaram ao norte ficaram conhecidos como medos. E aqueles que se instalaram ao sul ficaram conhecidos como os persas. Vejam, divisão de dois povos agora. Medos ao norte, persas ao sul. Aí, pessoal, tá a região que a gente conhece como a região da Pérsia. Essa região que está em verdinho aí ligada são as rotas comerciais que eles tinham e as cidades que eles iam se ligando para o quê? Para influenciar seu comércio. Já que eles eram cidades ligadas a grandes desertos, então o quê? Eles tinham que usar animais para levar seus produtos para outras cidades. Era o transporte realizado por camelo naquele tempo ou por cavalo. Só que, como era deserto, os camelos tinham resistência maior do que os cavalos naquela época. E hoje em dia, creio que sim, também tem um grande desenvolvimento. Só que hoje em dia, mediante a globalização, já não se usa muito camelo e cavalo para transporte de cargas. Fatos importantes. Pessoal, eu quero que vocês lembrem sempre desse nome, aprendam ele aí. Um líder persa que ficou conhecido como Ciro o Grande. Ciro o Grande, pessoal, comandou um exército que unificou os dois povos, ou seja, ele uniu os medos e persas. E com isso iniciou a expansão territorial que formaria o Império Persa, um dos maiores da antiguidade. Pouco a pouco, Ciro e seus sucessores, Cambises e Dário I, que foram os sucessores de Ciro, dominaram babilônios, assírios, egípcios, hebreus, fenícios e outros. Ciro o Grande também se destaca em muito livro de história por ter sido o primeiro líder no mundo a livrar povos da escravidão. Se você procurar na internet, tem muitos vídeos falando que Ciro o Grande foi a primeira pessoa que libertou povos da escravidão. A religião persa, pessoal,
ela tem duas. A elite persa praticava dois tipos de religião, que eram o zoroastrismo e o mazdeísmo. Nessa religião havia duas divindades principais, Ahura Mazda, o deus do bem, e Arimã, o deus do mal e das trevas. Se eles tinham dois deuses, eles eram povos o quê, pessoal? Politeístas, pessoal. Muito bem. Eu sei que você aí em casa respondeu. Professor, quando o senhor falou dois deuses, eu já disse aqui, olhando para o celular. Politeístas. Tá certo? O povo persa era uma religião e um povo politeísta. Meus queridos alunos, na aula de hoje a gente estudou Fenícia e Persa. E povos fenícios e povos persas. Agora eu quero que vocês leiam as páginas 107 até a 103 do livro didático. Se sentiu dúvida, assista esse vídeo novamente, entra comigo em contato no privado e responda a atividade que eu postei no roteiro que vocês receberam e que eu postei no grupo do WhatsApp. Então, foi um prazer ter contado com você nessa aula. Muito obrigado por você ter assistido. Fiquem em casa, fiquem com Deus e bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!